informações, uma boa parte das informações são erradas. Eu não sou psicólogo, nunca fui psicólogo. Eu não sou mais presidente do Combep, eu fui até o ano passado. E não sou mais casado, já faz mais de um ano. Mas eu, por causa da nossa atuação na Comissão da Verdade, e principalmente na busca aos desaparecidos, a gente convive com umas coisas estranhas, esquisitas. Essa é a menor de todas, essa coisa meio estranha. Eu, por causa dessa atuação, eu sempre preservei a minha vida particular. Pouca gente sabe o que eu tenho de vida particular. Só os amigos muito próximos que sabem disso. Minhas filhas, tenho 2 filhas que têm Facebook, têm a orientação de não colocar lá de quem elas são filhas e por uma questão de preservar primeiro, a privacidade delas e segundo, e principalmente, a segurança delas. Porque nós, tanto eu quanto a Rosa e outros, que mexemos com esse tipo de coisa que a Rosa estava falando agora, nós somos muito vigiados, nós somos seguidos, nós somos controlados. Nosso celular, por exemplo, é grampeado, né? Nosso e-mail é vigiado, não é só a Dilma, né? Nós também somos. E nós temos que conviver com esse tipo de coisa, além de ameaças que nos fazem, né? Vira e mexe acontece esse tipo de coisa. Então, por isso é que eu faço questão sempre de preservar a minha intimidade, a minha vida pessoal. Agora, por que a gente convive com esse tipo de coisa, né? A Rosa estava falando que ela foi advogada de presos políticos, né? Eu, quando estive preso, que eu sou um ex-preso político, eu tive, a primeira advogada que eu tive foi a Rosa, né? Que ela não só me defendeu, e na época não era uma questão de defender, e sim uma questão de proteger, porque a chance de um preso político ser morto era de 100% até prova em contrário, porque a gente não era preso, a gente era sequestrado e ia para centros de tortura e passava a sofrer todas as consequências da nossa militância contra a ditadura. Obviamente que eu não fui preso por engano, né? Eu fui preso porque eu era militante. Eu fui preso por participar da luta contra a ditadura. Meu caso específico, junto com meu pai, nós fomos capturados pelo Exército, fomos torturados juntos. Meu pai foi assassinado na tortura. Minha mãe e minhas irmãs foram também capturadas e passaram 1 ano e meio presas. Eu fiquei quase 6 anos preso, não fui sequer processado e também, obviamente, não fui sequer condenado. Então, para nós, essa relação com essas ameaças é uma coisa muito presente para nós. A Rosa, como advogada, ela tinha a tarefa de nos proteger para não matar. Mas ela também era seguida, foi presa acho que umas 2 vezes, levada para o DOI-CODE, porque ela exercia o direito de ser uma profissional do direito. Então ela e vários outros advogados foram levados em grupo para a sede do DOI-CODE, porque esse era o clima que a gente vivia, né? Agora, para a gente falar em ditadura, é preciso a gente lembrar o seguinte. 2 coisas. Uma, história não é minissérie de televisão. Tem começo, meio e fim. Começa outra história depois. A história tem uma sequência, tem um encadear de fatos que explicam. Por isso é que nós não estamos preocupados com coisas pontuais, e sim entender o que aconteceu e a lógica do que aconteceu. Não é uma coisa do passado, porque é uma coisa do presente que acabou de acontecer e do presente que ainda vai acontecer, que é a construção de um país.
Para a gente entender isso que eu estou falando, a gente precisa ver o seguinte: hoje a gente tem alguns ingredientes que são conhecidos da nossa história, não de 5 anos atrás, mas de 60, 70 anos atrás. O Getúlio Vargas sai do comando do país quando acaba a ditadura do Estado Novo, é eleita um governo aparentemente democrático, mas muito autoritário, de um militar, que era o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, que tem um governo basicamente que era uma ditadura praticamente. A primeira providência que ele toma é tirar a liberdade sindical, a segunda é fechar o Partido Comunista. E fechar o Partido Comunista queria dizer caçar os mandatos de todos aqueles que tinham sido eleitos pelo Partido Comunista. O PCB era o partido, que era a grande força de esquerda, ele representava a tentativa de se fazer o país ser socialista. O fechamento caça o mandato do senador Luiz Carlos Prestes, que tinha sido eleito, o processo era diferente, eleito em 9 estados. A bancada tinha figuras como Carlos Marighella, Jorge Amado. Essa bancada é toda impedida de exercer e cai na clandestinidade. Toda a atividade sindical é cerceada. E aí você começa a entender o que vai acontecer em 64. Ao fim do governo do Dutra, é eleito o presidente eleito Getúlio Vargas. O governo dele, que tem uma característica popular, chamada populista, mas é popular, é bombardeado o tempo inteiro. Agora, se você olha as forças que fazem o bombardeio ao Getúlio Vargas, você vai entender o que acontece no golpe de 64 e acontece nos dias de hoje, porque tem uma sequência lógica que vai ser mostrada naquele momento. O governo do Getúlio, que é um governo voltado para as massas trabalhadoras, que era a base dele, que era o chamado PTB, não esse troço que tem hoje, que isso não tem nada a ver com aquele, é um governo que tem uma preocupação social. Esse governo é bombardeado. O ministro do Trabalho dele propõe o aumento de 100% do salário mínimo. O ministro da Justiça, representante das forças mais reacionárias do país, combate, dizendo que o aumento de salário mínimo jogaria o país numa crise sem precedentes. Os militares fazem eco a esse ministro da Justiça e ele, dizendo a mesma coisa, de que haveria o fim da economia do país com o aumento do salário mínimo de 100%. O Getúlio Vargas, muito esperto, acaba por demitir o ministro do Trabalho e mantém, por causa das suas bases sindicais e populares, mantém o aumento do salário mínimo. Ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, que propôs o aumento do salário mínimo e foi derrubado pelo ministro da Justiça, João Goulart. Ministro da Justiça do Getúlio Vargas, que bombardeia e é porta-voz da extrema-direita, que é o porta-voz dos militares, é Tancredo Neves. Então a gente começa a ter alguns personagens que são muito importantes para a gente entender. Tem um jornalista chamado Carlos Lacerda, que faz sem televisão que a Globo faz hoje, que a mídia faz hoje, que é o tempo inteiro bombardear. Não sei se vocês conhecem essa situação, que o país está sucumbindo a uma crise econômica, que tem corrupção adoidado. Isso é 1950, 53, 54, quando Getúlio se mata. Esse ingrediente vai se repetir com o Getúlio Vargas até a sua morte, vai se repetir com Juscelino Kubitschek até o final do governo, vai se repetir até o final do governo do João Goulart, quando ele é derrubado.
a inflação insuportável, a corrupção insuportável. É o mesmo ingrediente. Se você consegue visualizar isso historicamente, você vê que tem uma constante. Aí você consegue entender a história do país. O grande combate que tinha contra o Getúlio Vargas naquele momento, que tem contra Juscelino, que tem contra o João Goulart, chama-se petróleo. Não por acaso hoje a gente tem uma situação que temos o petróleo, de novo, petróleo do pré-sal. Então, essas forças reacionárias, elas têm um projeto político, que é dependência do capitalismo internacional, do imperialismo norte-americano, das irmãs controladoras do cartel do petróleo. O bombardeio, baseado em mentiras, em calúnias, em coisas incorretas, desonestas, é exatamente o mesmo que a gente vê hoje. Exatamente o que a gente vê hoje. É um comportamento muito parecido. O governo do Getúlio chega ao insuportável quando a chamada República do Galeão, que era um inquérito policial militar da aeronáutica, que é instaurado, porque tem uma história mal contada de um atentado, suposto atentado ao Carlos Lacerda, em que morre, por coincidência, morre o militar, que é o Major Vaz, e sabe-se por quê, matam o cara, mas dão um tiro no pé do Carlos Lacerda. Então ele continua inteirinho e, por causa disso, é criada um inquérito policial militar, que funciona dentro da base aérea do Galeão, que, absolutamente ilegal e ilegítima, começa a chamar as pessoas, sem nenhum poder legal para isso, e quem entra ali para depor é absolutamente destruído politicamente. É corrupto, é subversivo, é o raio. E essa situação chega às raias de não ter mais saída para o Getúlio Vargas, que ele simplesmente só vê uma situação: dá um tiro no peito e se mata. E aí surge um personagem muito importante no país, que se chama Povo. O povo sai às ruas para protestar contra a morte do presidente, mas sai com uma coisa determinada. O povo visualiza ali, naquela morte, uma tentativa de golpe e sai às ruas detonando tudo que tem que lembre Estados Unidos e lembre a direita brasileira. Em primeiro lugar, a tribuna de imprensa, que era o jornal do Carlos Lacerda, é queimada. Ele foge do país, inclusive, com medo de ser linchado. E as pessoas saem pelas ruas destruindo bancos, Citibank, Chase Manhattan Bank, lojas americanas, tudo que tivesse o nome de americano era queimado. É um personagem muito importante que vai explicar muito do que vai acontecer no golpe. Esse personagem vai surgir novamente quando tem a chamada campanha da legalidade, que o João Goulart é vice-presidente do presidente Jânio Quadros, e esse presidente Jânio Quadros, ele foi eleito, porque a Constituição na época eram duas eleições, você não tinha eleição para presidente, de pelanca iria o vice, como hoje você tem. Você não sabe quem é o vice. E se caiu o presidente, morreu o presidente, assume o vice. Você sabe vagamente que o vice da Dilma é o Michel Temer, porque na posse ele estava lá com uma mulher jovem e bonita. Então, só isso, não é uma pessoa expressiva. O vice do Lula é o cara que vivia no hospital, você sabe por isso. E o vice do Fernando Henrique ninguém sabe quem é. Mas era um cara da Arena, partido da ditadura, que era o Marco Maciel. Ele simplesmente discreto, não se sabe quem é, ninguém conhecia, não via quase. O vice do Itamar Franco, ninguém sabe quem é, porque não existia vice do Itamar Franco. Ele era vice do Collor. Ele é a pelanca do Collor. O Collor foi cassado, ele assume. Então você tem uma figura que é
o vice ser uma figura imprevisível. Nessa época, não. Nessa época, era eleito. Nessa época, o vice-presidente era uma eleição em paralelo. O presidente era eleito e o vice também. O vice do Jânio Quadros era um cara de Minas Gerais chamado Maurício Dias, que ninguém sabe quem é esse cara. Perdeu-se na história. O vice do Henrique Teixeira Lott, que era um brigadeiro, marechal, era o João Goulart. O Jânio Quadros, muito esperto, raposa velha da política, percebendo o potencial do João Goulart, que era o cara que, quando foi eleito Juscelino, era vice do Juscelino e teve mais votos para a vice-presidência do que o Juscelino para a presidência, foi uma proporção de 30 e poucos por cento, e o João Goulart teve 56%, para vocês terem uma ideia. Esse potencial, que é aquela história ainda do aumento de salário de 100%, dá a cara para o João Goulart de o herdeiro do trabalhismo, herdeiro do Getúlio Vargas. Ele vai ser o vice do Juscelino, vai ser o vice do Lott. O Jânio Quadros, muito esperto, faz o quê? Pega uma chapa por baixo do pano, que é ele para a cabeça, e como vice faz campanha para pegar os votos do João Goulart. E se elege dessa forma. Ele renuncia numa simulação de renúncia, mas na realidade era uma tentativa de golpe de Estado, alegando que o vice-presidente está na China comunista e não pode assumir. E os militares, fazendo o coro, tentam impedir a posse do vice que está na China comunista, como comunismo, se comunismo fosse contagioso, só por estar lá ele viraria comunista. Era um empresário, um latifundiário, que não tinha compromisso nenhum com comunismo nem socialismo. Era um cara absolutamente correto e digno, que tinha uma visão humanitária, vamos chamar assim. Essa figura não pode assumir, segundo os militares da direita, segundo Carlos Lacerda, ele precisa ser bloqueado. Leonel Brizola faz uma campanha da legalidade e aquele personagem que eu falei, o Povo, participa da campanha, toma as ruas do país inteiro, numa época que não tinha celular, não tinha satélite, não tinha comunicação fácil. Para você ligar daqui para Curitiba levava 3 horas, porque era de telefonista para telefonista, e você tinha uma situação de precariedade. Só as rádios, as ondas da rádio, que poderiam ser captadas e poderiam ser transmitidas. Então ele, de Porto Alegre, transmite, uma cidade vizinha transmite em cadeia, e assim foi espalhando pelo país inteiro e fez a rede da legalidade. E o povo assume essa campanha e garante a posse do vice-presidente. Mas os militares impõem uma condição, que é tirar poderes do presidente. Ele passa a ser, como a rainha da Inglaterra, apenas o representante do Estado, mas ele não governa. Passa a ter o parlamentarismo. Então, o primeiro-ministro é o chefe de governo, compõe o governo como quiser, etc. e tal, e faz o governo funcionar. Quem é o primeiro-ministro desse parlamentarismo? O primeiro-ministro, Tancredo Neves. Ele é o instrumento da direita brasileira para fazer o bloqueio do governo do João Goulart. Não tem habilidade, cai em seguida, troca de ministério, primeiro-ministro, e aí acontece o plebiscito para devolver o presidencialismo ao país ou manter o parlamentarismo. A votação, que é o povo, de novo, a votação que o presidencialismo, que devolve os poderes a João Goulart, tem, é de 92%. Então, é inegável que ninguém queria aquele golpe. A maioria esmagadora não queria aquele golpe. E aí começa o golpe de Estado de 64. Esse golpe começa nesse momento. Por quê? Porque esse golpe quer dizer, não dá para contar com esse povo. Vamos para o assalto ao poder. Vamos assaltar o poder e vamos fazer uma ditadura. Que tem o apoio do imperialismo norte-americano, que dirige, que orienta, que financia o golpe, e que tem o apoio
dos grandes grupos econômicos brasileiros, que têm um interesse total em derrubar o governo e criar uma ditadura que imponha o arroxo salarial, a desarticulação do movimento sindical para não ter reivindicação e que faça principalmente todas as reformas reacionárias que o país, na visão deles, necessitava para desenvolver o capitalismo do ponto de vista deles. É uma democracia sem povo. É uma democracia, como eles diziam, para barrar a chamada república anarco-sindicalista. República porque não iam acusar que a gente fosse monarquista. Anarco quer dizer de anarquia, comunista. Sindicalista quer dizer trabalhador consciente, organizado em sindicatos. E aí eu aproveito para falar isso, para dar os parabéns para vocês que ganharam as eleições na APP esta semana. Uma vitória expressiva e bonita. É a demonstração de que o movimento sindical precisa estar vivo e funcionando. Eu acho que essa é a vitória de vocês. Vocês que estão aí, Diego, o Fabiano, Kari, são pessoas que têm uma militância sindical que são muito representativos, por isso que tiveram uma vitória expressiva. Esse movimento sindical, que eles tanto temem, é a primeira vítima do golpe. No momento em que eles fazem a intervenção em todos os sindicatos do país, colocando ou pelegos, que são traidores da classe trabalhadora, ou advogados trabalhistas. Se não tiver, vai um milico mesmo. Fecham e tiram possibilidades de atuação sindical. É a visão de tem que fazer um governo que seja repressivo, que tire liberdades, que não tenha reivindicação e possam fazer o que bem entender com a economia do país. Agora, você passa a ter uma ditadura em que tem uma aparência de democracia. O presidente, suposto presidente, que é o ditador, não se perpetua. Ele tem um prazo e ele cai fora. Entra outro, que será eleito pelo Congresso, que aparentemente funciona, que respeitará as leis, que aparentemente o judiciário funciona. E a imprensa será livre. Agora vamos voltar à fita. A eleição acontecia dentro do Exército, um general de Exército, não era um general qualquer, um general de Exército, era escolhido pelo Estado-Maior do Exército, que era chancelado pelo Estado-Maior das 3 Forças Armadas, que apresentavam ao Congresso Nacional, que vivia sob ameaça, vivia sendo fechado, vivia sendo caçado, que não tinha uma representação verdadeira, e esse Congresso apenas corroborava, apenas aprovava uma decisão tomada lá atrás por outras instâncias que não democráticas. E o Judiciário funciona, só que funciona da seguinte maneira. O Supremo Tribunal Federal funcionava com 17 ministros. São cassados 5 ou 6 de cara, porque eles eram muito liberais. Cassados, perdem os direitos, e aí diminui o número. E outros são convidados a se aposentar para não ser cassado. E assim acontece em toda a estrutura do judiciário, até chegar na justiça estadual. Essa aparência tem uma coisa muito bonita, que é a imprensa funcionando. A imprensa é isso que a gente conhece, que é participante. A Folha de São Paulo era participante. O Estado de São Paulo, os jornais do Paraná, a Globo não existia, para vocês terem uma ideia. Tinha um jornaleco no Rio de Janeiro que imprimia 20 mil exemplares, que tinha 4 grandes jornais no Rio de Janeiro. O primeiro era o Última Hora, que era um jornal popular de esquerda ou algo parecido, que apoiava o governo trabalhista de Getúlio e depois do João Goulart. O segundo jornal era o Jornal do Brasil, o terceiro era o Correio da Manhã e o quarto e último era o raio do jornal chamado O Globo, que era um jornal que imprimia 20 mil exemplares, que por encanto recebe uma grana sensacional do grupo americano Time Life, que recebe todos os benesses da ditadura e passa a ser essa rede sensacional que a gente conhece hoje, que dita as regras para funcionar a democracia brasileira.
Então, esse tipo de coisa já estava sendo prevista lá atrás, quando eles começam a preparar o golpe. Para vocês terem uma ideia, tinha dois grupos, duas organizações supostamente civis de preparação do golpe, o IPES e o IBAD. O IBAD era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que era das mulheres da classe média, que fazia passeata junto com as empregadas, que as empregadas batiam a panela, porque elas nem nessa hora pegavam nas panelas. E o IPES, supostamente Instituto de Pesquisa Econômico e Social, não era instituto, não fazia pesquisa, não era econômico nem social, era um centro de conspiração. Produzia muito material anticomunista, porque o país está caindo no comunismo, alertando a juventude para o perigo comunista, etc. e tal. E não era outra coisa a não ser a conspiração, porque tinha um serviço secreto dentro dele que mapeava quem seria preso quando houvesse o golpe, que mapeava quem seria inimigo quando eles fossem poder. Tá? Essa dupla de entidades golpistas é denunciada no Congresso Nacional por um deputado do PTB. Não essa coisa que tem aí, o PTB daquela época. E esse deputado denuncia, abre-se uma CPI, e essa CPI chega a ponto de exigir que a justiça feche esses dois. Consegue fechar o IBAD, mas não dá tempo de fechar o IPES, porque há o golpe. E aí interrompe a trajetória legal de fechar os dois instrumentos de golpe. O nome desse deputado era Rubens Paiva. Ele vai ser morto, preso, torturado até a morte, e seu corpo está desaparecido até hoje. Para mim, a tese ele foi feito um acerto de contas por ele ter denunciado o golpe. A ditadura que é imposta cria, a partir daí, um centro de controle que é o SNI, que é o mesmo acervo de informações do antigo IPES, que passa a serviço do Estado. E monta-se uma grande rede que, em todos os lugares, tinha espiões. Tinha gente atuando, que tinha gente controlando, e passa também a prender e torturar e matar. Isso é a ditadura, que provoca uma quantidade muito grande de prisões com tortura, são 500 mortes ou desaparecimentos, mas também causa danos muito grandes. A estrutura sindical, até hoje, é complicada, a educação foi violentada, a relação das pessoas até os dias de hoje, é só você ver o comportamento da Polícia Militar. A Polícia Militar tem o mesmo comportamento dos doicodes. Matam e alegam que a pessoa resistiu à prisão, trocou tiros e morreu a caminho do hospital. É a versão que, por exemplo, usaram para explicar a morte do meu pai. Nós fomos capturados juntos, torturados juntos, foi assassinado, o jornal Folha da Tarde, o grupo Folha de São Paulo, anunciou a morte dele quando ele estava vivo ainda, e a explicação é que ele foi cercado, trocou tiros, morreu a caminho do hospital. Essa história é a mesma contada pela Rota, em São Paulo, pela PM do Paraná. Por quê? Porque a PM, ela foi criada em 1970. A PM foi criada em 1970, com a união de Guarda Civil, Força Pública, dependendo do estado como é que eram forças civis fardadas, mas não militarizadas. Centraliza nas mãos do Exército Brasileiro, do Estado-Maior do Exército Brasileiro, o controle das PMs, que faz o chamado Pacto Federativo, que é a união, estados e municípios, é quebrado e é centralizado, como toda ditadura faz. A repressão é centralizada, é militarizada. Em 1970, por um decreto, é criada a IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares. Essa Inspetoria Geral das Polícias Militares é comandada por um general. Por isso é que a PM não tem general, tem coronel, porque ela obedece a um general. Generais, como o general Figueiredo, que foi comandante da PM em São Paulo, ele era general João Batista Figueiredo, coronel PM, porque ele passa a ser o comandante da PM. Essa centralização
por escandaloso que seja, se mantém até os dias de hoje. Para nomear o comandante-geral da PM, o governador, qualquer que seja, submete o nome ao Estado-Maior do Exército. E o Estado-Maior do Exército diz, pode nomear. Quem que o cara que recebeu a aprovação do Estado-Maior do Exército vai obedecer? Ao Beto Richa? Ou vai obedecer ao Estado-Maior do Exército? Ao Alckmin ou ao Estado-Maior do Exército? Obedece ao Estado-Maior do Exército. E pior, muito pior, a formação é dada pelo Exército. Está escrito na Lei 88777, quem dá a formação é o Exército. A mesma visão de Guerra Fria que o Exército tem até os dias de hoje é passado para a PM. Por isso que a gente vê esse comportamento de guerra contra a população que tem nas ruas do país. Por isso é que a gente tem uma violência tão grande contra o povo. Agora, o que é mais assombroso é que a P2, Serviço Secreto da PM, não se reporta ao governador, obviamente que não, nem ao comandante-geral da PM, se reporta ao S2 do Exército. Então, se reporta por quê? Porque é uma rede, uma comunidade de informações tal qual foi durante a ditadura. Então, isso explica muito quando você via, porque a polícia militar está descendo cacete nas manifestações, perdeu o controle. Não perdeu o controle. Não é incompetente, é muito competente na repressão. O controle existe, mas não é o nosso controle, não é o controle civil. Então, esse tipo de coisa é que a gente precisa desconstruir, desmontar, porque é o resto da ditadura. E o trabalho da Comissão da Verdade, que nós temos hoje, é mostrar isso que nós estamos falando aqui, para a gente desconstruir a ditadura. A ditadura em leis, a ditadura em procedimentos, em políticas públicas, que é uma coisa muito monstruosa que a gente herdou. Esse comportamento, essa visão militar, essa visão de Guerra Fria, anticomunista, que até os dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, para encerrar, o site do coronel Ustra, que era o chefe das torturas em São Paulo, diz lá, organizações terroristas. Ele faz uma relação das organizações, nossas organizações, de luta armada, inclusive a minha, LN, VPR e tal, né, que a minha era MRT, e depois bota organizações prototerroristas, projeto de terroristas, MST, Via Campesina, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ou seja, os inimigos deles somos nós. Os nossos inimigos são eles, portanto. Então, é muito importante a gente ter clareza disso, para a gente entender que o trabalho que a Comissão da Verdade faz é fundamental, que não pode ser desconsiderado, que tem que ser reforçado e, principalmente, a gente, juntos, a gente desconstruir a ditadura. A partir das recomendações que vão ser feitas pela Comissão da Verdade, a gente acompanhar e fazer com que elas se tornem realidade para desconstruir a ditadura, para a gente tentar mudar o passado, não muda, o presente a gente tem que fazer luta política, mas mudar o futuro, para a gente desconstruir a ditadura e fazer um país um pouco melhor para essa garotada que está aqui. É isso, obrigado.